Boa noite, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai por horário quem estiver assistindo em casa. Sejam todos bem-vindos a mais uma revista espírita aqui do terceiro sábado com a gente. Estamos aqui eu, Gabriel Prado, Giovana Angeli e Marcos Carvalho, nossos colegas participantes aqui de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as sensações dos espíritos e é um tema bastante interessante. É um tema que eu acho que vai trazer muita reflexão para a gente. E acredito que todo mundo que está assistindo aí, a gente já deve ter pensado um pouquinho sobre isso. Mas calma aí, como é que os espíritos sentem? Eles sentem mesmo? Como que funciona, né, a relação das sensações após a morte do corpo físico? Vamos fazer oração primeiro para a gente poder conectar com a espiritualidade da casa e a gente inicia as discussões depois da nossa oração. Divino Mestre Jesus, queridos companheiros da Casa de Célia, mentores espirituais de cada um que nos acompanha, que nos assiste, que nesses breves momentos de discussão, nossos corações possam se conectar ao coração de Jesus, que nossos pensamentos possam se conectar ao pensamento dos espíritos elevados que nos guiam, e que, acima de tudo, nosso sentimento possa se conectar a Deus, nosso Pai, Criador, aquele que zela por nós em todos os momentos, que tanto nos ama, que tanto nos auxilia e que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, vivos nesse momento, agradecidos por essa escola abençoada, por essa experiência abençoada que temos aqui na Terra, e que possamos, Mestre, durante esse encontro, aprendermos um pouco mais, para que possamos sempre sentir um pouco mais. Que assim seja. Pessoal, vou deixar a leitura então por conta de nossa querida Giovana. Giovana, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar com a leitura. Esse trecho a gente retirou da edição de 1858 e o título se chama justamente o título aqui do nosso vídeo, que é Eu acho que a Giovana caiu, né? Eu achei que tinha sido eu. É só então, começar. Você quer que eu continue aqui então, Gabriel? Lê pra gente então esse trecho até ela voltar, por favor. Não é possível, não é possível. Dá pra gente voltar tudo do começo? Como é que é? Vamos seguindo daí. Vamos continuar. Pode fazer a leitura, pode ficar tranquila. Então vamos lá. O título se chama Sensações dos Espíritos. Estão me escutando? Sim? Não. Sim. Sim. Sofrem os espíritos? Que sensações eles experimentam? Tais perguntas nos são naturalmente dirigidas e procuramos respondê-las. Inicialmente, devemos dizer que, para tanto, não nos contentamos com respostas dos espíritos. De certo modo, tivemos que considerar a sensação como um fato, através de numerosas observações. Numa de nossas reuniões, pouco depois de havermos recebido de São Luís uma bela dissertação sobre a avareza, cuja publicação foi feita em nosso número de fevereiro, um dos nossos associados contou o fato que se segue a respeito daquela dissertação. Numa pequena reunião de amigos, ocupávamos-nos de evocações, quando, inopinadamente e sem que o tivéssemos chamado, apresentou-se um espírito que havíamos conhecido muito bem e que em vida poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento feito por São Luís, um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna, que se privam não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Foi no inverno e nós estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito trouxe à nossa lembrança o seu nome, no qual estávamos longe de pensar e nos pediu permissão para vir durante 3 dias aquecer-se à nossa lareira, dizendo que sentia horrivelmente o frio que voluntariamente suportara durante a vida
e que, por avareza, obrigara os outros a suportar. Isto seria um alívio, acrescentou ele, se quiserdes conceder-me. Aquele espírito experimentava penosa sensação de frio. Mas como a experimentava? Nisto é que estava a dificuldade. A esse respeito, dirigimos a São Luís as perguntas que se seguem. Primeira pergunta. Teríeis a bondade de dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? A resposta. Pode-se imaginar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Segunda pergunta. Compreendemos os sofrimentos morais, como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor, o frio e a dor física não são efeitos morais. Os espíritos experimentam essa espécie de sensações? Resposta. Tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Terceira pergunta. Parece disso decorrer que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas que ele tinha lembrança da sensação do frio que havia suportado. E essa lembrança, que lhe era como uma realidade, tornava-se um suplício. A resposta. É mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção, que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Se bem compreendemos, poder-se-ia, ao que parece, explicar as coisas do seguinte modo. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que disso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ter ação física. Realmente, nem frio nem calor intensos podem desorganizar-lhe os tecidos. A alma nem pode ficar gelada nem se queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito da realidade? Ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente esse membro não é sem a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro conservou-lhe a impressão, eis tudo. Pode-se, pois, crer que existe algo de análogo nos sofrimentos do espírito após a morte. Essas reflexões estão corretas? Sim. Mais tarde compreendereis ainda melhor. Esperai que outros fatos vos forneçam novos pontos de observação. Então, podereis tirar conclusões mais completas. Isso se passava no começo do ano de 1858. Efetivamente, desde então, um estudo mais aprofundado do perispírito, que representa um importante papel em todos os fenômenos espíritas e do qual ainda não se havia tomado conhecimento. As aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia, tão frequente no espírito, de que ainda se acha vivo. O quadro impressionante dos suicidas, dos suplicados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram lançar uma luz sobre essa questão e deram lugar a explicações, cujo resumo nós iremos fazer aqui. Esse texto, ele ainda continua por alguns parágrafos. A gente resolveu não continuar nessa leitura, porque seria uma leitura muito enfadonha. Então, a gente começa, ou pelo menos eu começo, falando sobre as indagações que eu tive quando eu li esse texto. E eu acredito que seja a indagação de várias pessoas. Eu estou travada? Eu estou travada? Tá travada não, Giovana, tá não. Ou não? Ai, Jesus, destravou agora. Foi só perguntar se estava travada. Voltando, ele travou bonitinho. Então, voltando às minhas interpretações, e eu acredito que seja a interpretação de todo mundo, né? Quando a gente já lê esse primeiro título e depois que a gente tem contato primeiro com essa obra,
é a pergunta principal, assim, né? Se não existe mais o corpo físico, por que o espírito desencarnado ele ainda tem sensações, né? Como essa que foi relatada no texto, de dor e frio, que são típicas dos indivíduos que estão encarnados como nós, né? E eu também penso que a partir dessa premissa principal, a gente pode ter alguns outros desdobramentos, algumas outras questões. E a gente também pode tentar filosofar sobre elas aqui. Tipo assim, as sensações e as percepções dos espíritos, elas variam de pessoa para pessoa? Será? Outra indagação que eu me fiz. O estado de encarnado, ele vai ampliar ou ele vai reduzir as percepções do espírito? E talvez a última, pelo menos aqui vinda de mim, e os colegas podem aí até adicionar mais questões, seria a seguinte, e eu acho que é uma boa conclusão para a gente finalizar o vídeo, talvez. Os sofrimentos que a gente passa, eles podem ser evitados? Então, eu acho assim, para a gente tentar explicar a primeira questão, que seria se não existe mais corpo físico, por que o espírito ele ainda sente alguma coisa, a gente precisa relembrar bem sucintamente como que nós estamos configurados de fábrica, vamos dizer assim, né? O que existe no homem? Principalmente 3 elementos, né? O primeiro elemento seria o corpo material mesmo, né? Que é esse invólucro grosseiro, né, bem materializado, onde o espírito ele está enclausurado, né, ele está revestido temporariamente. E esse invólucro ele serve de cumprimento para certos desígnios que a gente já estabeleceu antes de encarnar. Logo depois do corpo material, a gente tem uma parte que a gente não lembra, né? Muitas das vezes, porque a gente não enxerga, que é o perispírito, que é o envoltório fluídico, que tem um aspecto semimaterial, ele não é nem fluido nas. Giovana, Ficou sem áudio, né? o som. Acho que deu uma travadinha. Vamos ver se ela volta. Ela vai ter 3 segundos para voltar, senão eu já vou fazer algumas observações que eu quero trazer. Coitada, ela travou de boca aberta. Quem estiver assistindo aí, gente, é o que a gente está suscetível de acontecer com a gente aqui. Travar numa situação, travar de um jeito que ainda nem é favorável para a gente, né? Voltou, Giovana? Eu não Giovana, sei, né? Você é linda e travou maravilhosamente. Não houve o Gabriel, Com as não. bocas abertas, fazendo cada carão, né, gente? Ai, que coisa mais Acontece nas melhores famílias. capicioso. Oh, meu Deus. Você travou na parte que você falou sobre o perispírito. Eu estava descrevendo. Então, o Gabriel não adicionou mais nada, né? Ele falou que ia adicionar alguma coisa. Não. Agora é ele que travou para mim, mas pode continuar. Para mim também, de boca aberta. Ai. Mas então eu acho que eu vou continuar, né, Marcos? Eu vou continuar o que eu estava falando sobre o perispírito, né? Perispírito, então, esse envoltório fluídico, não tão fluido, nem tão material, ele é semimaterial, ele fica aí no meio do caminho entre o corpo material e o espírito, né? E ele serve de ligação entre a alma e o corpo. E em terceiro lugar, aqui, né, tentando fazer um resumo breve, a gente tem o espírito, que é o nosso princípio inteligente, é a nossa consciência, é a sede do nosso senso moral, né? Então, levando em consideração que a gente tem essas 3 partes principais, a gente deve lembrar, né, que a sensação ela é de ordem física, né? Lá, aqui na biologia, a gente fala que a sensação ela acontece a partir de estímulos, né, que vêm através dos nossos órgãos. O maior órgão que a gente tem no nosso corpo é a pele e, consequentemente, é um dos
maiores meios que a gente tem contato com a materialidade, né? E essa reação física que vem dos nossos órgãos atinge o nosso córtex cerebral, né? Atinge regiões diferentes do nosso cérebro, através de substâncias que a gente chama de neurotransmissores, né? Isso são questões técnicas só para mostrar como a coisa ela é de ordem física. E partindo do princípio que isso é de ordem físico e a nossa consciência mesmo, ela é de ordem espiritual, né? A gente está tentando interligar essas partes, a gente precisava realmente de algo que ficasse no meio, né? Que é o perispírito, igual eu acabei de falar aqui para vocês. Então, o perispírito é esse laço que vai unir o espírito até a matéria, né? E as sensações que a gente tem no corpo material, para alcançar a consciência, que é o nosso espírito mesmo, vai precisar desse mediador. Cada experiência que a gente viver, aí eu digo das sensações mesmo, físicas, como a dor e o frio e o calor, que estão bem explicados aí no texto, vai afetar o espírito através desse fluido que vai estar entre o meio, né? Nesse intermeio. E vai ser responsivo dependendo das vibrações, das lembranças que são próprias, né? Então, a gente tem um meio, né? Uma causa, que seria o corpo físico, um mediador, que seria o perispírito, e o espírito seria aí a cadeia final dessa relação. E uma coisa interessante para que isso fique sedimentado na consciência, que é o nosso espírito, depende da carga emocional que a gente coloca na coisa também, né? Então, pensa só, eu gosto de usar esse exemplo, quando a gente tem um crush muito mal resolvido, a gente fica com esse, né, com essa dificuldade ainda de seguir para frente e resolver a situação, porque a gente coloca uma carga emocional muito grande, né? E mesmo que, se a gente não resolver essa situação, na realidade, a gente entrar em contato com esse pensamento, ou ver esse crush aí passando na rua, depois de meses sem ver esse crush, a gente relembra tudo isso como se fosse um passe de mágica, como se isso estivesse acontecendo na atualidade. Então, quanto mais traumático ou mais importante, né, a experiência vivida, essa relação ela se faz com uma facilidade tremenda. Então, imaginem quando a gente não tem um envoltório físico, né, o corpo material. Como que essa correlação ela é feita mais rápido? Então, durante, né, a nossa vida corpórea, o corpo ele vai perceber essas impressões exteriores e transmitir ao espírito pelo intermédio do perispírito. Era essa a ideia teórica que eu queria passar, né? Tentando responder essa primeira questão, seria por que o espírito desencarnado ele ainda tem sensações? É porque existe o perispírito ainda, né, ligado ao espírito. E ele ainda pode estar ligado depois do desencarne, né, por um breve momento ou um momento mais extenso, tanto que a gente escuta, né, nas reuniões mediúnicas, vários relatos de espíritos que ainda estão sentindo as dores ali do desencarne, né? Muitos relatam dores físicas ou falam que tem vermes corroendo, e aí vários exemplos, né, que vocês mais do que eu têm como demonstrar, mas a ideia é essa, né? A gente pode ser que essa ligação entre o perispírito e o corpo ainda esteja vigente, ainda não tenha feito esse desenlace total, vamos dizer assim, então essa conexão ela esteja mais aflorada, ou também pela lembrança, né, que foi o que eu acabei de falar. Essa lembrança com a consequente sensação do fato ocorrido.
lembrem do exemplo que eu dei, né? O crush que você viu, que você nem estava lembrando, mas quando viu, lembre de novo. Eu entrou aqui para estudar, vai sair com a dor no peito. Mas é difícil. Não, vai sair mais traumatizado, mas vai sair com conhecimento. Vai lembrar que... Mas a conclusão é essa. A conclusão maravilhosa é que para a gente superar as dores nesse aspecto, a gente precisa caminhar tentando abraçar esses fatos convividos, né, com um pouco mais de amorosidade. E assim a gente conseguir sair desse sofrimento que a gente passa, porque muito dos sofrimentos que nós passamos fomos nós mesmos que nos infligimos. Aqui a gente estuda espiritismo e relações amorosas. Aqui o nosso pacote é completo. Mas eu gosto muito das suas reflexões e eu queria adicionar uma coisa. Primeiro, esse tema, né, para quem está assistindo a gente não sabe como funciona a seleção dos temas, somos nós que sugerimos. Eu acho que esse tema quem sugeriu, inclusive, foi a Giovana. E quando eu peguei para ler ali esse trechinho da Revista Espírita para preparação, é um tema muito interessante. Como eu falei logo na abertura, eu acho que traz a proposição de realmente a gente ter muitas reflexões em cima disso. E traz também uma análise por trás de como funcionava ali no início do Espiritismo, logo na codificação com Allan Kardec, nas reuniões mediúnicas, como funcionava toda essa parte de entendimento do que estava sendo feito e tudo mais. Era um processo de pesquisa e um processo de aprofundamento. Isso fica muito claro na resposta da quarta pergunta que a Giovana leu para a gente, quando os espíritos respondem sim, mas mais tarde compreendereis ainda melhor. Esperai que outros fatos os forneçam novos pontos de observação, então podereis tirar conclusões mais completas. E seguindo o texto, a gente vê inclusive que Allan Kardec conseguiu tirar conclusões mais completas, mas aqui eu quero trazer uma outra percepção minha, que eu nem sei se meus dois colegas aqui compartilham dessa visão comigo. O Espiritismo, por essência, ele tem um caráter progressivo. Isso está ali no livro dos médiuns colocado para a gente, se eu não me engano, no item 51 ou no item 49. Eu realmente não lembro de cabeça aqui agora, mas é por aí. Allan Kardec fala sobre esse caráter progressivo da doutrina espírita, que a doutrina evoluiria conforme fossem chegando mais informações, conforme fossem chegando mais comunicações, mais livros e tudo mais. Eu, particularmente, e aí é o ponto que eu acho que os meus colegas talvez possam discordar de mim, eu considero que existiu um segundo passo após Allan Kardec, que vem com os livros e com a literatura trazida por Chico Xavier. Eu acho que Chico Xavier trouxe muito conhecimento além disso, e tratando desse tema em específico, a gente vai ver não só o que a Giovana traz para a gente, de realmente as experiências em reuniões mediúnicas, as experiências que a gente vive, mas a obra de André Luiz vai trazer bastante riqueza nesse entendimento. Então a gente pega aqui o que está na Revista Espírita, a gente entende o que está na Revista Espírita, entende todas as obras básicas, mas cabem também alguns apontamentos do que, ao meu ver, são informações mais completas trazidas por outro espírito. Não só os espíritos que participavam das reuniões de Allan Kardec, mas nesse caso André Luiz em específico. Eu gosto muito dos livros de André Luiz, eu acho que o caráter questionador do André Luiz, né? André Luiz é muito... Ele é curioso mesmo. E esse caráter questionador, essa curiosidade que ele tinha por essência ali, trazem muitas informações para a gente. Então, por exemplo, nessa época de Allan Kardec, tratava-se de uma trindade específica ali, né? Os três elementos, que seria o corpo físico, o perispírito e o espírito. André Luiz apresenta para a gente que existem mais corpos nesse meio de caminho. Além de tudo, vai apresentar para a gente que o perispírito ele tem esse caráter material ainda. Não o mesmo tipo de matéria que a gente tem no corpo físico, e por isso, tudo que a Giovana traz para a gente em relação a essas percepções que ela teve, tudo isso faz muito sentido. Giovana traz para a gente
Giovana trabalha na área da saúde, Giovana é biomédica, e ela traz para a gente um entendimento disso também, que eu acho que enriquece o debate. Ou seja, sensações físicas são sentidas pelo corpo físico, pelos mecanismos que o corpo físico tem para fazer a gente entender, para fazer a gente perceber o que acontece nesse plano físico. Mas a gente não pode se esquecer que o perispírito também, de alguma forma, tem um tipo de matéria, ele tem um tipo de parte física nele, vamos dizer assim. Não é a mesma coisa, tá? Isso precisa ficar muito claro. Mas ele tem capacidade de sentir algumas sensações, não pelo mesmo mecanismo do corpo físico. E quando a gente vai analisar pela vivência, pelo que os outros livros vão trazer, a gente percebe que a ponte que se forma entre o corpo físico e o espírito, ela existe em algum grau ainda, mesmo o corpo físico já estando morto. Não que a gente sinta sensações do corpo físico, mas por perceber que o corpo físico tem essas sensações e acolher essas sensações na nossa mente, o nosso perispírito sente como se estivesse sentindo. Um dos exemplos que é trazido para a gente na Revista Espírita e que eu acho que faz a gente pensar muito bem sobre isso é a questão dos membros amputados. A gente sabe disso, né? Acho que a medicina, se eu não me engano, chama isso de membro fantasma, que a pessoa tem o membro amputado, mas ela ainda sente dores naquele membro. A pessoa perdeu do joelho para baixo da perna e ela sente dor no pé. Ela não tem pé, mas ela está sentindo dor naquele pé. A gente começa a perceber a partir daí, então, por uma percepção física, algo corriqueiro que acontece no nosso dia a dia, o poder que a mente tem. E a mente, sendo a casa da nossa alma ali, a mente sendo essa expressão, e quando eu falo de mente, eu não estou falando de cérebro não, tá, pessoal? Estou falando de mente. O cérebro é um aparelho físico. Essa mente tem o poder de agir e fazer a gente ter sensações que muitas vezes são percepções e não necessariamente uma resposta a um estímulo do ambiente. Daí a gente pode, inclusive, pensar, por exemplo, uma coisa que muito se fala no espiritismo, né? O inferno não é um lugar. O inferno é um estado de espírito. Aquele ambiente, e por mais que a gente saiba, o umbral, ele é um ambiente perispiritual, ele existe perispiritualmente falando, mas o que leva a gente até aquele ambiente é a conexão mental. É essa ponte que a mente faz. Isso também acontece no corpo físico. Só que o corpo físico, por ter matéria densa, trabalha de uma maneira muito menos intensiva, vamos dizer assim. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que está sempre de mau humor, ela vai, inclusive, ficando com a cara mais fechada. De repente, a cara daquela pessoa está mais enrugada, a pessoa está para baixo mesmo, a cara vai ficando para baixo, literalmente. Isso é um jeito da mente agir no físico. Só que esse processo não é um processo que demora 5 minutos. Ele demora anos para acontecer. As nossas atitudes em cima do corpo físico, em todos os momentos, ela surge primeiro na alma. Daí a gente vai pegar outro ponto da doutrina espírita, que é dizer que todas as doenças surgem da mente. Mesmo aquelas doenças extremamente físicas, tudo aquilo vai sendo criado através de atos, atitudes e de ideias repetidas na nossa mente. Esse tema é um tema que dá para a gente falar assim por horas, horas e horas. Dá para falar muita coisa, porque o entendimento dessa ligação do corpo com a mente, passando por todos os elos intermediários, ele vai trazer para a gente um entendimento muito grande de como funciona essa lei da encarnação, essa lei de ação e reação, da gente fazer algo e colher o fruto daquilo depois. Algumas leis divinas são muito bem explicadas através dessa relação. Mas para a gente não entrar num papo muito técnico, num papo muito de querer explicar coisas absurdamente específicas, eu acho interessante a gente simplificar esse entendimento dessa forma. Percebendo que, calma aí, espíritos sentem sensações físicas, mesmo não tendo mais corpo físico. Então, a casa das sensações não é
ela não existe na percepção do corpo físico. O corpo físico interpreta sinais de um ambiente para a nossa mente, através do nosso cérebro, inclusive. O Lorenzo, que trabalha com a gente aqui, ele traz, inclusive, uma informação que eu acho legal da gente compartilhar, que ele fala que André Luiz ele é um outro exemplo. Desencarnou, foi para o umbral, depois para nosso lar e voltou para a Terra por conta do ciúme que ele tinha em relação ao marido da esposa. Ele mudou de ambientes, ele se sintonizou no umbral e mudou de ambiente de maneira muito, muito ágil, né? E ele fala, mas lembrando de tudo que aprendeu e viveu, resolveu ajudar ela na cura. Então, essa sintonia acontece, mas a mente ela continua sendo a casa da nossa tomada de decisões, vamos dizer assim. É dali que surge o primeiro impulso das nossas decisões. Nós não somos meros interpretadores do ambiente, vamos dizer assim. Nós somos mais do que isso, mas claro, a gente vive em um intercâmbio entre essas duas esferas, em uma simbiose, vamos dizer assim, entre essas duas esferas. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, e é muito interessante entender um pouco melhor essa dinâmica. Essa dinâmica ela fica muito clara quando a gente fala sobre esses temas específicos. Como que um espírito que já desencarnou, e como a Giovana falou, isso acontece talvez toda semana na reunião mediúnica, um espírito que já desencarnou chega falando, eu estou sentindo dor, minha perna está doendo, e é uma situação que a gente que tem o conhecimento fala, mas essa perna aí não é uma perna física mais. A perna que doía era aquela lá de trás. Inclusive, nós três aqui trabalhamos como dialogadores e muitas vezes o caminho que a gente faz para conversar com esse espírito é demonstrar isso para ele. Dar uma sugestão mental para que a mente dele acolha um novo pensamento que não é um pensamento que vem mais da simples resposta física. Então, às vezes, ele chega e fala, minha perna está doendo, você fala, os médicos já estão cuidando dela, a dor já vai passar agora. E ele começa, não, realmente a dor está passando. Por quê? Porque aquela sugestão foi dada na mente dele e a mente levou para esse estágio de sentimento. Esse mecanismo, mais uma vez, ele é muito interessante e muito pouco fatalista. A gente tem uma ideia, creio eu, de um fatalismo, que é assim, se eu espetar o meu braço, eu vou sentir dor. E aqui eu entro numa pergunta que a Giovana trouxe, e que eu quero fazer essa provocação para quem está acompanhando a gente. Todo mundo que é humano sente a mesma dor? Não. Uma agulha que dói em mim pode não doer na Giovana. Um calor que me incomoda pode não incomodar a Giovana. Uma fome que eu sinto de um jeito pode não ser da mesma forma com o Marcos. Então, olha que interessante. Até cores, até percepções físicas tem um daltônico. Uma cor que eu vejo verde, o daltônico verde é outra cor. Então, olha como que a percepção do ambiente ela não é limitada somente pelo ambiente. Nós somos seres que vivemos e interpretamos o ambiente de acordo com os instrumentos que nós temos para interpretar o ambiente. A gente não aprende no Espiritismo que um espírito mais evoluído moralmente tem percepções diferentes, desenvolve outros tipos de percepções. Então, algumas sensações que um espírito evoluído sente, eu não sou capaz nem de descrever, por não ter condições de interpretar aquilo. O que nós estamos querendo dizer aqui? Tenta pedir para um cego descrever as cores. Ele não consegue fazer isso. Ele não tem instrumento, um cego de nascença, ele não tem instrumento para descrever cores, porque ele nunca vivenciou aquilo, ele não tem aparelhos para perceber aquilo. Tenta pedir para a gente que está aqui na Terra para descrever a felicidade extrema, a felicidade pura. A gente não consegue perceber isso. Então, não só as percepções físicas, mas também as percepções morais, inclusive os sofrimentos morais, eles são adaptáveis de acordo com a nossa evolução, com a nossa capacidade de compreender aquele mundo ao nosso redor.
enquanto espíritos eu estou falando, mas enquanto espíritos encarnados, enquanto espíritos no corpo perispiritual, enquanto espíritos em corpos menos densos, mas ainda materiais. Lembro para a nossa discussão que no livro Libertação, do André Luiz, ele vai trazer para a gente um capítulo que fala sobre a segunda morte. A segunda morte, ao que é retratado por André Luiz naquele livro, é quando o espírito perde o seu perispírito. E ele trata isso em dois pontos específicos, mais um que eu acho importante para a gente entender toda essa dinâmica da evolução de corpos físicos. Ele fala que, raras vezes, espíritos que ele conhecia, que evoluíam muito, se desfaziam do seu perispírito rumo a esferas mais elevadas. Ou seja, eles viviam mesmo sem perispírito. Então, toda essa linha temporal, eu acho que ela vem muito a calhar para a gente entender um pouco melhor o que é o espiritismo. Que o espiritismo não está fechado dentro de uma caixinha, mas que também ele precisa que as informações adicionais que venham corroborem com algumas ideias que estão sendo trazidas ali como base, como basilares. O que eu estou querendo dizer? Se chegar um livro hoje falando, não, gente, reencarnação não existe mais, isso aqui não encaixa na ideia do espiritismo. Mas, por exemplo, livros do André Luiz trouxeram noções mais aprofundadas de um tema que já vinha sendo desenvolvido por Allan Kardec e por aqueles que continuaram com as pesquisas espíritas após aquele tempo. É interessante para a gente manter todo esse espectro na nossa visão ao abordar um tema tão complexo. Um tema que quase filosófico, eu diria, né? Gabriel, você finalizou? Finalizei, pode falar. Mas eu agora deixa eu aparecer de novo para falar, cara. Não, eu achei interessante, você falou segunda morte, mas assim, no que eu estudei, o perispírito jamais é destruído, né? Ele continua. Ele vai se tornando quintessenciado, quase a você considerar que nem existe, mas ele está ali. Mas por mais que é quintessenciado, né? Porque a nossa evolução é tamanha que chega num ponto que o carnal, né, não há tanta necessidade de ter essa troca material, né, devido à evolução do próprio espírito, né? Então, o perispírito ele se torna muito quintessenciado, mas continua sendo material, né? Mas eu sei, isso é bem polêmico. Mas seguindo a minha defesa, gente, vocês podem entrar, podem me atropelar, viu, Gabriel? Você falou assim, que isso é absurdo que você falou agora, você pode entrar com todo respeito, você pode me cortar. Só não xinga, né? Xinga. Não estamos xingando. Mas todos nós temos sensações, todos nós temos sentimentos, sensações, emoções. Tanto é que quando eu comecei a ler, eu fiquei assim, gente, o que é emoção, o que é sentimento? Assim, veio quase o filme agora que foi lançado, como que chama? Que é alguma coisa mente? Esqueci, gente. Como que chama o livro? Divertidamente. Ai, lembrou várias divertidamente. Qual a diferença nós, seres encarnados, para o espírito? Que nós, atualmente, estamos encarnados e que os espíritos que estão ao nosso redor não estão. Mas ambos, quanto nós, quanto eles, nutrimos emoções, sentimentos e, sim, sensações. Aonde são as sensações? Emanadas do nosso pensamento, né? Que vem do núcleo inteligente, que igual mesmo a Giovana, né, explicou muito bem, que é como se fosse uma cebola, né? A gente tem várias camadas. O núcleo principal é o espírito, mas a camada exterior que a gente toca, a mais grosseira, é o corpo, né? E uma dessas camadas entre o núcleo, que é o espírito, e o exterior, que é o corpo, você tem um perispírito, que é nosso real envoltório, que quando nós desencarnamos, né, morremos fisicamente, mas continuamos na verdadeira existência, que é a espiritual, a gente conserva ele. E a gente pode relembrar o nosso perispírito de diversas lembranças. O Marcos, que está hoje, em 2024, o Marcos, que estava lá em 1800
pode ter sido homem, mulher, pode ter sido como criança, etc., mas naquilo que eu mais me lembrei, naquilo que eu mais me identifiquei também, né? Então a gente acompanha isso. Da mesma maneira que eu tenho essa memória de quem eu fui, eu também tenho a memória dos sentimentos aos quais eu vivenciei, né? Hoje mesmo nós tivemos uma reunião mediúnica, né, gente? E um dos espíritos, ele se perdeu de uma excursão na neve. E ele se sentia muito congelado. Ele falou assim, meu pensamento está congelado. E exatamente aquilo que o Gabriel falou, né, de tudo começa com a mente, eu lembrei de um grande amigo nosso, o Paulo Mendina. E ele sempre usava o seguinte exemplo. Prestem bem atenção, viu, gente? Não pensem na laranja. Eu duvido que ninguém tenha imaginado mentalmente uma laranja. Porque o pensamento é onde nasce a ideia. E aquele espírito, ele estava traumatizado com a ideia de quando ele faleceu no seu envoltório corpóreo, no seu corpo físico. E foi um impacto tão grande que aquilo ficou impregnado na consciência dele e na mente dele. Então, através da conversa, através das elucidações, igual a questão da laranja, você vai acalmando aquele espírito e vai trazendo ele mais para a realidade, que é a sua própria consciência. De qual que é? Meu amigo, você está sendo resgatado, você está sendo aquecido nesse momento, eu estou te oferecendo uma manta, né, sinta-se abraçado pela manta aquecida, os fios de lã, de algodão, e assim você vai povoando aquela imaginação que começa a nossa mente, né? Você está no ambiente aquecido agora, tem lareira aqui perto, sinta o fogo, e com isso você vai chamando a atenção daquela memória afetiva, né? A gente tem essa memória afetiva, né? O que é quente, o que é frio, né? O que dói, o que não dói, né? O que é uma felicidade, o que me apavora, e com isso a gente vai construindo. Tanto é que quando nós somos crianças e a gente come alguma coisa, e aquilo que a gente não gosta, a gente já cospe, né? É a nossa maneira natural, né? E assim também são os espíritos, né? Na questão da sensação, das memórias afetivas e tudo, que muitas delas, infelizmente, estão arraigadas a traumas, a sentimentos, né? Eu até fiz uma pesquisa aqui, que a emoção começa com estímulo, e a sensação é a percepção. E muitas delas, elas estão entrelaçadas, né? Ao estímulo, igual a Giovana falou. Eu tive um amor muito grande por uma pessoa e aí acabou por N motivos. Mas ao ver aquela pessoa, aquele sentimento retorna, né? Por quê? Porque houve uma emoção, houve um estímulo, né? Que foi o amor. Depois o estímulo virou a dor, né? Da perda, né? Mas a percepção veio junto da sensação daquele momento, daquela troca que houve entre os dois. Então, isso também continua, porque nós somos espíritos e aquilo está emanado na nossa consciência perispiritual. Um outro fato também que o texto também trouxe foi essa questão de que quando nós, né, estamos, né, sofremos a morte carnal, às vezes a gente fica um tempo, né, conectado, nosso perispírito com o corpo. E isso vai muito, impregna mais ainda a nossa consciência. Então, algumas pessoas, igual alguns suicidas, é relatado, que sentem, sim, os germes comerem aquele corpo dele, né, que ele venceu, mas porque ainda tinha aquela conexão com ele. Então, ele estava naquele mesmo nível, né? E quando se chega no plano espiritual, é tão traumatizante que se torna várias imagens repetidas mentalmente, né? No momento da dor, no momento que houve essa desconexão. Um dos contos que eu lembro, né, de uma palestrante espírita chamada Maíse Braga, que na Comunhão Espírita, que é a casa que ela frequenta, tem uma prece dos suicidas. E ela, por ser uma médium que tem a vista, né, a vidência, ela via que em uma dessas reuniões havia uma egípcia que havia, infelizmente, né, se retirado da própria vida, e ela tinha tacado fogo em si própria. Então, durante a prece dos suicidas, ela viu aquela mulher correndo e pedindo água, pedindo socorro, e no semblante daquela mulher havia fogo, que foi o último momento, né, da existência dela. E quando ela chega na frente, onde né, o púlpito, onde o pessoal estava fazendo as orações, as preces,
haviam mentores espirituais com baldes de água. E com esses baldes de água, que eram verdadeiras luzes, foram direcionadas a ela. E quando ela se viu emainada por esses baldes de luz, de água, ela se aquietou. Ou seja, ela teve essa lembrança da memória da água que se conectou ao livramento, né, à solução dela. Então, muito do que a gente pensa também emana em nós no plano espiritual também. Mas, da mesma maneira que a gente pode ter sensações ruins, a gente também pode ter sensações boas também, né? E isso é um trabalho contínuo, né? Quando vocês falaram, né, de que o nosso tema assim é baseado em relações afetivas e tudo que traz, e realmente é, porque da mesma maneira que existe o tempo de cura no plano espiritual, que é chegado, também para nós encarnados, nós também temos isso. E ainda mais nós que estamos encarnados, né, a gente tem as sensações, os desejos ficam aflorados, as nossas intuições, né, as nossas influenciações também. Né? Então, Jesus mesmo fala, né, que resolva-te enquanto há tempo, né, para não ser levado ao juiz. Então, que a gente possa resolver as nossas divergências, as nossas sensações e emoções que não são naquele grau de evolução, né, que a gente quer alcançar, que a gente possa resolver essas questões. E também, quando eu estava estudando, eu lembrei muito da psicologia, né? Já que a gente já falou de relacionamentos e tudo, então é sempre bom dar nome às sensações, dar nome às nossas percepções e estímulos. Estou conversando aqui, eu senti uma tristeza muito forte, mas por que eu estou triste? O que me lembrou essa tristeza? Aí, com isso, eu vou na emoção. O que provoca emoção? O estímulo. Qual foi o estímulo que ocorreu no momento que eu estava aqui conversando com vocês? Uma mensagem que eu recebi. Mas por que essa mensagem? E isso tudo a gente começa a trabalhar nosso autoconhecimento. Então, nós, enquanto pessoas encarnadas, podemos trabalhar esse sentimento dessa maneira, procurando uma ajuda, procurando um autoconhecimento mesmo, né? E assim, através do tempo que vai chegar, no momento oportuno, na nossa maturidade, no momento que a gente vai ver que aquela situação não era tão grande quanto a gente pensava daquele momento, né? E isso tudo tem o seu devido tempo. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui. Não, é tudo isso, assim. Tem uma outra parte também no texto. O texto é imenso, tá, gente? A Giovana travou um pouquinho, mas ela leu 20%. Mas tem uma parte também que Kardec explica. Essa mesma parte que está na Revista Espírita também está na questão 257 do Livro dos Espíritos. E tem uma parte que Kardec fala, olha, não tem como o espírito viver sem o perispírito sem o corpo, e assim vai se desdobrando, porque é complexo. E é complexo, mas é assim que se vive. É assim que chega as sensações, as emoções, e hoje nós estamos aqui no planeta Terra, estamos encarnados dessa maneira. E o nosso perispírito está adaptado dessa maneira. Mas vai que, né, nós vamos nos encarnar num planeta chamado Júpiter. Aí o nosso perispírito muda e também nosso ser material também muda. Nem sei se é material, né? E assim para outros planetas, X, Y, Z, vamos de Avatar, não sei, e assim a gente vai mudando, né? Mas as sensações continuam, porque elas fazem parte da nossa experiência, né, terrena e do planeta a qual nós estivermos, que esteja nesse grau evolutivo, né, de provas e expiações, de regeneração, de mundos felizes, e as sensações e as emoções estarão presentes. Claro que nesses mundos que são mais depurados, que são mais avançados, é esperado e é estudado que tenham sentimentos mais elevados, né, de caridade, de amor e tudo, ao contrário dos menos evoluídos, que têm mais agressividade, a violência, etc. Gente, Gabriel está um pouco travado para mim, mas podem falar. Giovana, Gabriel. Eu estou aqui ainda, só travado de carinho. Pode falar, Giovana. Gente, eu queria só finalizar. Quando você traz a parte da psicologia, foi o último pensamento que eu tive como resumo disso tudo, né? Quando a gente fala sobre sensações e sentimentos, e dessa importância da gente tratá-los ainda como encarnados, uma vez que a gente veio aqui para isso mesmo, né?
para a gente tentar lidar com isso da melhor maneira, o quanto que a terapia ela é importante para evolução, né? As conversas que nós temos também com colegas, com familiares, os entendimentos que a gente tem também dentro da doutrina espírita, que vai nos ajudar também a consolidar um pouquinho mais, né, esses conhecimentos, para que quando a gente chegar no momento de a gente não ter mais essa veste, né, material, que a gente consiga se libertar um pouco, né, dessas lembranças que são penosas, essas impressões desagradáveis que a gente teve, que a gente vivenciou, que a gente cultivou também, né? Às vezes, igual você comentou, era uma coisa pequena e a gente transformou ela em algo maior. E nada como uma conversa bem feita. E voltando aí para a parte da terapia e também da reunião mediúnica, né? Quanto que uma conversa bem feita, ela não nos liberta, né? Mas isso tudo também parte do nosso pressuposto de querer mudar. É assim que eu finalizo. A conversa também, ela vai direto naquele ponto que a gente fala, né? Na casa da alma, que é a mente. E a mente é o principal modificador de tudo que acontece ao nosso redor. Sobre a questão do Marcos, da pesquisa dele ter dado diferente da minha, só gostaria de reforçar aqui que isso é muito importante para a gente aqui. Realmente, assim, ter opiniões divergentes, ter opiniões que às vezes não batem mesmo, e para que reforce, para que todo mundo que está em casa também faça a sua própria pesquisa. Né? Não aceite o que a gente está falando aqui, como, Gabriel falou a verdade, o Marcos falou a verdade, o Giovanni falou a verdade. Não necessariamente. A gente estuda, a gente pesquisa e cada um acha algumas conclusões, chega a alguns entendimentos dentro da capacidade de cada um. Eu acho importante a gente salientar isso, porque às vezes as pessoas tendem a escutar aqui e tomar como verdade, né? Mas eu acho que do tema a gente falou tudo que a gente precisava e eu não tenho mais nada a acrescentar também, não. Podemos direcionar para o nosso encerramento. Vamos encerrar, então. Vou fazer a prece de encerramento, queridos amigos. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pelo estudo de hoje à noite. Possa abençoar todos os presentes, sejam eles encarnados e desencarnados, todos aqueles que nos ouviram, nos assistiram, que possa iluminar suas famílias, seus amigos, todos os seus entes queridos. Iluminai, Senhor, todos os líderes do planeta, para que possam tomar as melhores decisões visando a paz, a união e o equilíbrio. Iluminai também, Senhor, aqueles infligidos pela guerra, pela violência, que possam ser resgatados e acolhidos no seu seio, com muita paz e muita luz. Iluminai, Senhor, todos nós que estamos aqui na Terra, seus mentores, seus guias espirituais, todos aqueles que acompanham essa transição, que possa ser feita com muito carinho, com muito cuidado, e que todos possam dar o melhor de si, para o alívio, para o crescimento geral. Iluminai, Senhor, todos aqueles que estão aqui presentes com as suas dificuldades. E que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado pela presença de vocês e até mês que vem. Obrigado, Giovana, Gabriel, Lorenzo. Beijo. Até semana que vem. Semana que vem, mês que vem. Até semana que vem também, você não está errado. Semana que vem, Vamos fazer um mutirão. Assistam todos os vídeos. Tchau. Tchau, pessoal. Até mês que vem. Um beijinho em todos.